Olá, meus alunos do sexto ano. Aqui é o professor Fernando Rodrigues trazendo para vocês mais uma aula de história com slide. Hoje, finalmente tratando da nossa primeira civilização do mundo antigo, que é a Mesopotâmia. Então, vamos lá. Velho Mundo, Mesopotâmia. A palavra Mesopotâmia tem origem grega e significa entre rios, e o local recebeu esse nome por estar entre os rios Eufrates e o rio Tigre. Então, por, por estar, por ser desenvolvido entre as margens desses dois rios grandes civilizações, essas civilizações elas são agrupadas em um termo grego chamado Mesopotâmia. Os povos que lá habitavam foram principalmente sumérios, babilônicos e assírios, porém vocês vão ver no mapa que existiam muitas outras. A planície fértil dos rios foi fundamental para o desenvolvimento dessas sociedades. Então, a presença do rio Tigre e do rio Eufrates, que são rios permanentes, ou seja, não importa a estação do ano, eles vão sempre estar em seu nível, pelo menos mínimo, eles foram responsáveis por desenvolver grandes civilizações numa área do planeta que é bem árida, bem montanhosa em algumas regiões e acidentadas em outras. Foi nessa região que os primeiros grupos humanos apresentaram uma organização social que proporcionou a vida sedentária. Se vocês lembrarem das outras aulas, sedentário é aquele povo que se estabelece num lugar fixo e ali ele vive praticando a, a coleta, a agricultura, o pastoreio, a caça e também a pesca. Importante frisar. Por outro lado, a disputa pela terra provocou os primeiros conflitos entre os diferentes grupos sociais, bem como deu origem ao processo de exploração do trabalho para a escravidão. Então, apesar das margens dos rios Tigre e Eufrates compreenderem grandes extensões de terras, os vários povos que se situaram e se desenvolveram nas margens desse rio travaram guerras entre si para um melhor aproveitamento das melhores terras ocupadas no percorrer desses rios. E aí, muitos deles escravizavam quem perdiam essas guerras. Então, Mesopotâmia, berço das civilizações. A presença humana no território mesopotâmico remonta à pré-história, quando alguns grupos que ocupavam o norte da região iniciaram o cultivo de plantas sem irrigação, usando apenas a água das chuvas. Então, diferenciando-se entre si, os povos que começaram a praticar a agricultura nessas áreas mais férteis próximos ao rio Tigre e Eufrates, de outros povos que continuaram se deslocando para lá e para cá, procurando novas ofertas de alimento na caça e na coleta. Então, esses povos que se estabeleceram, se fixaram de forma sedentária, praticando agricultura, eles foram os primeiros a estabelecerem aldeias e cidades às margens do rio Tigre e do rio Eufrates, ainda no final da pré-história. A base de sua alimentação por muito tempo continuou sendo a caça de animais selvagens. No entanto, a agricultura proporcionou aumento da população, e isso por causa da grande quantidade de oferta de alimentação, já que tinha alimento suficiente para alimentar
o máximo de pessoas e a fixação desses povos em determinada região. Por volta de 6.500 a.C., ou seja, há muito tempo atrás, algumas comunidades já plantavam e colhiam o próprio alimento. Isto é, deixavam a vida de nômades, de ficar se mudando de lugar com a falta de alimento, para, enfim, produzir seu alimento através da agricultura de forma permanente no passar do ano, dos meses do ano. Em outras regiões, o povoamento foi mais lento e somente se realizou com a utilização de técnicas de irrigação há cerca de 500 mil anos atrás. Então, enquanto os povos do norte utilizavam as águas das chuvas para começar a praticar a agricultura e posteriormente desenvolver técnicas de irrigação, puxando água dos rios para áreas de cultivo, outras regiões da Mesopotâmia só conseguiram se estabelecer e se fixar a partir da utilização e dominação das técnicas de irrigação das plantações. As invenções desse período, como a roda, foram essenciais. Isso porque, com a roda, foi possível construir, criar, por exemplo, carros puxados por animais, onde eles podiam transportar grandes quantidades de alimentos ou de outros produtos de um lugar para o outro. Antes isso era feito de forma braçal. Então observem que com o passar do tempo o ser humano foi melhorando seu próprio trabalho através de pequenas invenções. Alguns dos povos habitantes da região também desenvolveram um sistema matemático que permitia cálculos simples e complexos como de áreas e volumes, e isso foi essencial. Vocês devem ver em matemática essa questão de área e volume, porque isso proporcionou para os mesopotâmicos a construção de, por exemplo, canais de irrigação, onde eles conduziam água dos rios para lugares mais distantes, podendo plantar ainda mais alimentos, produzir ainda mais alimentos através da agricultura, como também construir muralhas para se defenderem de invasão, palácios para abrigar reis e nobres e outras construções necessárias para esta época. Aí está a Mesopotâmia. Se você observar o rio Tigre e o rio Eufrates, essas linhas azuis, e as margens sempre tem um ponto indicando o nome da cidade. Então, os caldeus, Uruk, Nippur, Babilônia, Suméria, Assur, Assíria, Nínive são exemplos de cidades que compunham a Mesopotâmia. Uma delas é a Suméria. Entre os povos que habitaram a região da Mesopotâmia, podemos destacar os sumérios. Os sumérios ocuparam o sul e dominaram a região durante quase todo o terceiro milênio, ou seja, quase 1000 anos de dominação dos povos sumérios na região sul da Mesopotâmia. Se você quiser, você pode dar pausa e voltar a parte do mapa para você observar melhor de acordo com o passar dessa videoaula. A Mesopotâmia era uma sociedade hierárquica governada por um rei em um regime conhecido como teocrática. Hierárquica quer dizer que sempre vai existir um cargo, uma posição mais importante do que a outra. Então, formando uma pirâmide, no topo tem a pessoa mais importante, abaixo dela pessoas com importância secundária,
depois outras até chegar na parte mais baixa da sociedade. Então era assim que os povos da Mesopotâmia se organizaram. Lá no topo dessa pirâmide social, a pessoa mais importante era o rei, que além de ser rei, além de ser um chefe político, ele era considerado um deus ou então a reencarnação de um deus. Essa ideia de teocrata significa um regime de governo em que o rei é considerado um deus. Então vamos ver no decorrer do sexto ano que a maioria dos povos considerava o seu rei como um deus, e por isso eles eram governos teocrata. Além de funcionários altamente qualificados que já dominavam a escrita e faziam uso dela para assuntos políticos e econômicos, havia sacerdotes, líderes militares, comerciantes, artesãos e também escravos. Então observe que as aldeias e as cidades da Mesopotâmia elas eram complexas, ou seja, elas eram divididas em vários grupos sociais em que eles eram divididos por diferença financeira, quem tinha mais dinheiro e quem tinha menos dinheiro. Os camponeses se dedicavam à agricultura, principal atividade da região, e os escravos trabalhavam no palácio ou no templo. Uma outra cidade importante da Mesopotâmia foi a Assíria. Você deve ter visto aí em algum filme bíblico ou então escutando alguma história da Bíblia. Então, a Assíria era outro grupo que se desenvolveu na região lá da Mesopotâmia. De todos os reis que governaram esse povo, ou seja, a Assíria, foi Assurbanipal quem proporcionou a maior expansão territorial do império, ou seja, foi o rei que proporcionou que os assírios deixassem de ser apenas uma cidade da Mesopotâmia para se transformar num grande império do mundo antigo, que contava com as regiões da Babilônia, da Pérsia, da Síria e do Egito. Vamos ver no mapa já já. Durante seu reinado, que foi de 668 a 627 a.C., Assurbanipal construiu um palácio na cidade de Nínive. Bom, essa cidade, Nínive, talvez seja também conhecida porque ela é a cidade da história da Bíblia também de Jonas e o grande peixe. Aquele homem que é mandado para a cidade e ele é jogado no mar e vem um grande peixe e engole ele. Então, Assurbanipal construiu um palácio na cidade de Nínive e iniciou um processo de coleta e catalogação de todas as obras escritas na Mesopotâmia. Isso porque o rei assírio, chamado Assurbanipal, ele valorizava demais a cultura, a arte e o conhecimento. E ele entendia que se ele não guardasse, se ele não protegesse esses escritos, poderia ser que eles desaparecessem e essa parte da história seria simplesmente esquecida e apagada. Então, para isso, ele se empenhou em juntar, isso é o que quer dizer essa coleta e catalogação, porque ele juntou e ele separou, guardando toda essa produção escrita sobre a Mesopotâmia. O sistema de escrita dessa região era o cuneiforme, usado na produção de textos variados, seja textos religiosos, políticos, matemático, astronômico. E por que o nome cuneiforme? Porque quando a pessoa ia escrever, ela escrevia em pedaços de argila, de barro.
E aí ele usava uma varinha de madeira, que era uma forma de cunha, e com essa varinha ele ia escrevendo no barro e ficava lá registrado o texto quando o barro secasse e formava uns, como é que eu posso dizer, uns quadrados de barro, onde seria para nós hoje uma folha de papel. A dedicação de Assurbanipal pela aprendizagem e o interesse pelas obras escritas atraíram muitos estudiosos e escribas para a cidade, o que possibilitou o desenvolvimento das artes e das ciências e de inovações arquitetônicas. Então, durante o reinado de Assurbanipal, a Síria e outros lugares do império se destacaram por construções magníficas e também desenvolvimento da arte e da ciência. Olha só o quanto era grande o Império Assírio de Assurbanipal. Olha lá, o rio Tigre e Eufrates, ele dominou toda a Mesopotâmia, todas as cidades da Mesopotâmia, ainda se estendeu para o lado da Ásia, do Oriente, e também ali, ó, Israel e até o Egito. Então ele construiu um grande império lá na Idade Antiga. Uma outra cidade muito importante da Mesopotâmia, e talvez vocês também já tenham ouvido falar, também por existir várias histórias da Bíblia associadas a essa cidade chamada Babilônia. Algumas coisas vão parecer para vocês até conhecidas, mas vamos lá. Outro rei que se destacou na Mesopotâmia foi Nabucodonosor II, nascido aproximadamente em 634 a.C. na cidade da Babilônia. O rei Nabucodonosor, responsável por transformar a cidade da Babilônia em uma grande capital imperial, ordenou a construção dos famosos jardins suspensos da Babilônia, em homenagem à sua esposa Amites. Então olha o quanto ele amava a esposa dele. A gente vê aí, né, principalmente no Dia dos Namorados, namorados e namoradas se presenteando, dando flores, chocolate, presentes e tal. Só que o rei Nabucodonosor, ele se superou. Ele construiu um palácio gigante formado por vários andares, onde tinham vários salões, vários quartos, vários aposentos, enfim. E aí, em cada andar desse palácio, ele mandou plantar diversas espécies de árvores do mundo inteiro para agradar a sua esposa. Olha que coisa. O formato dessa construção era semelhante ao das pirâmides do Egito, porque elas eram escalonadas, ou seja, elas começavam largas na base e a cada andar ela ia afunilando até chegar num topo, onde era a parte onde se construía, onde era usado muitas vezes para cerimônias mais importantes. Havia arcos de pedra em algumas das entradas e plantas de variadas espécies. Na tentativa de controlar as inundações, foram construídos barragens e canais para drenar a terra. Para as terras mais distantes dos rios, desenvolveram técnicas de irrigação. Então, o rei Nabucodonosor também foi responsável por grandes inovações arquitetônicas, principalmente para manter a produção de alimentos em larga escala, para poder alimentar todo mundo. Ele fez com que grandes
canais de irrigação fossem construídos, levando a água do rio Tigre e do rio Eufrates para lugares mais distantes que eram secos, tornando esses lugares secos em grandes propriedades de agricultura. Os rios Tigre e Eufrates foram fundamentais para estabelecer um canal de comunicação e de trocas comerciais e culturais entre os povos. Olha, ainda tem uma coisa, além dos rios Tigre e Eufrates servirem para fertilizar o solo e também dispor de água potável, eles também eram perfeitos para navegação. E isso foi muito bem usado pelos povos mesopotâmicos, porque eles transformaram esses rios numa verdadeira avenida onde eles praticavam comércio de produtos de vários lugares, navegando para cima e para baixo, levando e trazendo produtos. Então veja como era importante a presença de um rio para o mundo antigo. Imagina dois, né? Que é o caso da Mesopotâmia. A Mesopotâmia e seus templos. O aparecimento das pirâmides, das primeiras cidades, levou à proliferação de centros urbanos, com quarteirões residenciais, portos, pontes, muralhas, palácios e templos. Então imagina aí, há 7.000 anos atrás, uma cidade da Mesopotâmia fervilhando de comércio, de palácios, de templos, de jardins suspensos, enfim, eram para aquela época grandes cidades. Os palácios e templos, chamados de zigurats, além de servirem como locais religiosos, eram utilizados para práticas políticas e militares. Aí está uma imagem de um zigurat que também parece com uma pirâmide escalonada e era muito alta, certo? E servia para cerimônias políticas e militares. Os palácios, centros de poder, destacavam a figura do rei como chefe político, legitimado pelos deuses e seus sacerdotes com base na ideia de uma monarquia de origem divina, a teocracia, como a gente falou lá no comecinho. A maioria da população vivia em aldeias em torno das muralhas da cidade. Outra figura importante da Mesopotâmia foi Hammurabi, sexto rei da primeira dinastia amorita da Babilônia, com reinado de duração, olha só, 42 anos. Tinha como política a unificação da região por meio do uso obrigatório da língua acadiana, ou seja, ele obrigou todas as cidades que ele reinava de abandonarem as suas próprias línguas para falar a língua da Babilônia e também de adorar o deus babilônico Marduk. Esse rei é lembrado principalmente pelo método de codificação das leis que norteavam a sociedade babilônica, conhecida como Código de Hammurabi. Isso porque as leis elas eram orais e muitas vezes dava muita confusão para os juízes dessa época serem justos, porque não se tinha uma lei escrita em que eles fossem observar, e aí a partir dessa observação da lei, do que dizia a lei, eles tomarem uma decisão. Então Hammurabi ele teve a ideia de pegar todas as leis que eram orais e escrevê-la em peças de mármore. E essas peças de mármore elas eram colocadas nas praças das grandes cidades que fazia parte do seu império. Nesse documento estavam escritas as leis punitivas referentes a questões como homicídio, delitos de pessoas,
crimes sexuais, roubos, herança, empréstimos, aluguéis, acusações falsas, status legal de escravos, casamento e infidelidades, pagamento de impostos, compra e venda de terrenos. Então, ele pegou todas essas leis e transformou num código só de lei que a gente vai ver daqui a pouco como ela era feita. Além de o código ser uma compilação de leis já em vigor na Mesopotâmia, como eu falei oralmente, houve a inserção de novos tópicos. Por exemplo, a lei de Talião, o famoso olho por olho e dente por dente. Olha aí a peça de mármore onde sentado no trono foi esculpido o Hammurabi, e abaixo dele, ó, abaixo do trono, você está vendo aí umas letrinhas, uma abaixo da outra, separado por colunas. Pronto, essas daí são as letras do alfabeto cuneiforme, certo? E aí estão escritas as leis do Código de Hammurabi. E essa lei de Talião, olho por olho e dente por dente, eram leis em que você, caso cometesse um crime, você receberia uma pena proporcional ao seu crime. Então, por exemplo, se eu fosse um engenheiro e construísse uma casa, e essa casa caísse e matasse os filhos do dono da casa, os meus filhos deveriam ser mortos por causa do meu crime, né? Por exemplo, se um escravo ferir outro escravo de outra pessoa, esse escravo deveria ser punido de acordo com o que ele fez no outro. Se ele cegasse o olho de outro escravo, ele deveria ser cegado o seu olho. Se ele levasse o escravo de outra pessoa à morte, ele deveria ser morto também. Então era bem pesado a questão da lei nessa época. Então, gente, vamos revisar. Reveja essa aula e depois faça suas atividades. Bons estudos para todos e até a próxima aula.